Olá, quinto ano, tudo bem? A tia Andréia vai fazer a correção daquela folha de exercícios que ela enviou e depois vai dar uma revisão sobre multiplicação de números decimais. Então, peguem os exercícios, quem fez no caderno ou quem fez na folha, peguem aí para fazer a correção, tá bem? Vamos lá, gente. Primeiro probleminha tá assim. Um livro tem 132 páginas. Leda já leu 7/11 desse livro. Quantas páginas ela já leu desse livro? Ou seja, ela dividiu o livro em 11 partes e leu 7. Então, 7/11 de 132. Eu vou dividir o 132 por 11. Primeiro, ó, 132 dividido por 11 deu 12. Agora eu vou multiplicar pelas partes que ela já leu. 7 vezes 12 é 84. Então, a regrinha é sempre dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Porque embaixo está a quantidade de partes que ela dividiu e em cima a quantidade de partes que ela já leu. Ela já leu 84 páginas desse livro. Uma escola tem 54 professores. Desses, 5 nonos são do sexo feminino. Quantas professoras há nessa escola? Então, eu vou calcular 5 nonos de 54. Ou seja, vou dividir por 9 e multiplicar por 5. 54 dividido por 9, 6. 5 vezes 6, 30. Há 30 professoras nessa escola. O número 3. Em uma corrida de Fórmula 1, 26 carros iniciaram a corrida. Desses carros, 4/13 abandonaram a corrida por defeitos mecânicos. Então, gente, eu vou descobrir quantos abandonaram a corrida. Ó, 4/13 de 26. Vou dividir 26 por 13, que dá 2, e multiplicar 4 vezes 2. 8 abandonaram a corrida. Se tinha 26 carros, 26 menos 8, 18. Então, 18 carros terminaram a corrida. Número 4. O mostrador de gasolina de um carro mostra que o tanque está cheio até os seus 3/4. Se o tanque está com 48 litros de gasolina, quantos cabem ao todo no tanque desse carro? Gente, aqui não quer saber quanto vale 3/4, está afirmando para a gente que 3/4 correspondem a 48 litros. Então, eu desenhei uma barrinha com 4 partes e marquei 3. Por quê? Porque isso aqui é o tanto de gasolina que tem. Eu preciso saber quanto vale cada pedacinho para eu descobrir quanto tem ao todo de gasolina aqui. Se 3 pedacinhos valem 48, então o que eu vou fazer? Olha, como 3/4 correspondem a 48 litros, para descobrirmos quanto cabe em cada parte, dividimos 48 por 3, que vai dar 16. Agora, eu sei que esse pedacinho que está faltando vale 16, se eu já tinha 48, eu somo 48 mais 16, que vai dar 64. Cabem 64 litros de gasolina no tanque desse carro. O tia André escreveu errado aqui, ó. É 6 aqui no lugar do 5, tá? Continuando. O 5 agora. Entre os 24 jogadores convocados para a Copa do Mundo na Alemanha, contando com o técnico, 1/6 dos jogadores são de times brasileiros e os demais convocados dos times estrangeiros. Quantos jogadores são de times brasileiros e quantos são dos times estrangeiros? Então, se o total é 24, eu vou fazer 1/6 de 24. É a mesma coisa que dividir 24 por 6, que dá 4. Quando tem 1 em cima, a gente não precisa multiplicar, porque 1 vezes 4 são 4. Então, se 4 são brasileiros, o restante, que são 20, são estrangeiros, tá? São 4 jogadores de time brasileiros e 20 jogadores de times estrangeiros. De um total de 180 candidatos, gente, o número 6, a tia Andréia tinha errado na digitação. Tem que corrigir aí, olha. 2 nonos estudam inglês, 2 nonos estudam francês,
3/9 estudam espanhol e o restante estuda alemão. Quantos candidatos estudam alemão? Olha como que a gente poderia fazer. Eu desenhei uma barrinha com 9 partes, marquei as 2 partes dos que estudam inglês, as 2 dos que estudam francês e as 3 dos que estudam espanhol. O que sobrou para os que estudam alemão? Não são 2 partes? Então, é só calcular 2/9 de 180. Divido 180 por 9, que dá 20. 2 vezes 20, 40. 40 candidatos estudam alemão. Aqui é estudam, tá, gente? Está errado aqui a digitação. Uma pessoa vai gastar R$ 2.100 para pintar seu apartamento. Já pagou 3/7 dessa quantia. Quanto ainda terá de pagar? Então, eu vou descobrir quanto é 3/7 de 2.100. Mas eu posso fazer o seguinte: se ela dividiu a quantia em 7 partes e já pagou 3, faltam 4 para ela pagar, não é? Então, eu já posso calcular 4/7 de 2.100, que eu descubro quanto falta para ela pagar. Divido 2.100 por 7, que dá 300, e agora multiplico por 4. Então, ela ainda terá de pagar R$ 1.200. Quem fez 3/7 de 2.100 e depois fez 2.100 menos o resultado, que seria 900, vai dar 1.200 também. É a maneira que preferir, tá? O número 8. João Carlos é operário e seu salário é de apenas R$ 520 por mês. Gasta 1/4 com aluguel e 2/5 com alimentação da família. Esse mês ele teve uma despesa extra. 3/8 do seu salário foram gastos com remédio. Sobrou dinheiro? Então, gente, eu vou calcular 1/4 de 520, que é o que ele gasta com aluguel. 520 dividido por 4, 130. 2/5 com alimentação, ó, divido pelo de baixo. 520 dividido por 5, 104. E multiplico pelo de cima. 2 vezes 104, 208. Agora, 3/8 com remédios. Divido por 8, 520, que deu 65, e multiplico por 3, 195. Quando eu somo toda a despesa, dá 533. Sobrou dinheiro? Não, né, gente? Faltaram R$ 13, tá? Numa prova de 40 questões, o aluno errou 1/4. Quantas questões ele acertou? Olha só, se ele errou 1/4, ele acertou 3/4. Então, eu posso calcular direto 3/4 de 40. 40 dividido por 4 dá 30, né? Oh, desculpa, gente, eu já falei a resposta direto. 40 dividido por 4, 10. 3 vezes 10, 30. Então, ele acertou 30 questões. Ou quem calculou 1/4 de 40 vai dar 10, depois 40 menos 10, 30. Dá a mesma coisa. Numa classe de 45 alunos, 3/5 são meninas. Quantos meninos há? Olha, se 3 partes são meninas, 2 são meninos, não é? Então, eu já calculei direto, 2/5 de 45. 45 dividido por 5, 9. 9 vezes 2, 18. Há 18 meninos na classe. Eu tenho 60 fichas, meu irmão tem 3/4 dessa quantidade. Quantas fichas tem o meu irmão? Então, eu vou calcular 3/4 das 60 fichas, ó. De novo, divido 60 por 4, que dá 15. Multiplico 3 vezes 15, que dá 45. Meu irmão tem 45 fichas. Se 2/3 dos 42 alunos de uma sala usam óculos, calcule o número de alunos que não usam óculos. Então, eu dividi essa barrinha em 3 partes e pintei os alunos que usam óculos. O que sobrou para quem não usa? Uma parte, não é? Ou seja, 1/3 de 42,
que são 14. Não usam óculos, 14 alunos. Quem calculou 2/3 de 42 e depois subtraiu também vai dar certinho, não dá errado, tá? Em um colégio há 1.240 alunos. Em um certo dia, 1/8 dos alunos foi ao teatro. Qual o número de alunos que foram ao teatro? Então, 1/8 de 1.240, quando é 1 em cima, é só dividir pelo de baixo. Dividir 1.240 por 8 deu 155. Para eu descobrir quantos ficaram agora, eu vou subtrair, não é? Os que tinha na escola menos os que foram ao teatro. Então, foram ao teatro 155 alunos e 1.085 ficaram na escola, tá? Agora, gente, a tia Andréia vai rever com vocês a multiplicação por números decimais para vocês fazerem uma atividade. Olha só, para trabalhar com cálculos envolvendo a multiplicação, a professora Cecília explicou à turma que existem vários outros sistemas monetários além do nosso e citou como exemplos o dólar nos Estados Unidos, o iene no Japão, o euro em vários países da Europa. Tem o peso na Argentina também, né? Depois, a professora propôs à galerinha a seguinte situação para ser resolvida. Vamos imaginar que cada dólar esteja custando R$ 3,90. Agora está até mais que isso, né? Dessa forma, 16 dólares custam quantos reais? Então, o que nós vamos ter que fazer? Ó, multiplicar 16 vezes R$ 3,90. Primeiro eu multiplico a unidade, normalmente, como se não tivesse a vírgula. Multipliquei 6 vezes 0, 0, 6 vezes 9, 54, subiu 5, 6 vezes 3, 18, com 5, 23, tá? Agora vou multiplicar 1. 1 não está na casa da dezena, então eu tenho que colocar um 0 aqui nessa linha. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 3, 3. Somei. Agora eu mantenho a vírgula. Então, 16 dólares custam R$ 62,40. Hoje está custando mais, né? Então, vocês vão fazer essas continhas nos exercícios das páginas 54 e 55. Tá bem? Beijos e até a próxima aula.